é uma aula que traz para você a reflexão, o que que é uma astrologia que te expande, o que que é uma astrologia que te ajuda a se conectar com quem você é, e o que que é uma astrologia da catástrofe. Eu inventei esse nome, tá, gente? Astrologia da catástrofe, porque desde que eu comecei a estudar astrologia, eu sempre me deparava com a astrologia da catástrofe. Ah, então se você tem Saturno, não sei aonde, tal coisa vai acontecer na sua vida. Meu Deus, a pior coisa do mundo, então, é o signo XYZ. Se você tem Plutão, não sei aonde, então significa que tal coisa. É sempre essa coisa catastrófica, né? Como se, meu Deus, então o meu mapa tem ali uma maldição, alguma coisa horrorosa. E aí né, como eu disse para vocês, já disse para vocês em outras situações, eu tenho certeza que eu fui astróloga em outras vidas, porque eu tinha uma certeza dentro de mim que essa astrologia da catástrofe não é astrologia de verdade. Eu tinha tanta certeza disso que eu só sosseguei quando eu encontrei referências e autores e professores e mestres que falavam exatamente o que eu já sentia, né? E hoje eu tenho grandes referências que trabalham com essa astrologia humanística, com essa astrologia moderna e que cada vez mais se distanciam dessa astrologia catastrófica. E aí, qual que é a grande diferença, né? A astrologia nova era é a empresa que eu tenho, é a marca que eu registrei, foi a canalização que eu recebi, então é uma astrologia 100% autoral, mas é uma astrologia para o mundo, é uma astrologia nossa. Eu quero que cada vez mais as pessoas tenham a referência da astrologia nova era como essa astrologia que leva a gente a se conectar com a nossa melhor versão, que é o uso da astrologia para reconexão com a nossa natureza interna. Nós somos parte da natureza. Entender, interpretar, saber essa linguagem cósmica, saber essa linguagem astrológica, é saber a sua linguagem interna, porque nós somos parte da natureza. Então, entender o que acontece na natureza também entender o que acontece dentro da gente. Então, cada vez mais eu quero que a astrologia nova era vire realmente esse movimento, esse portal de despertar astrológico para a gente começar a entender o que que é a astrologia de verdade. Porque primeiro, né, e aí né, nessa aula agora vocês vão entender mais, né, da onde que vem, por que que a astrologia ela foi tão catastrofizada, por que que ela ainda é tão questionada, né? Tem muita gente que fala assim, eu não acredito em astrologia, isso é besteira, né? Existem muitas também crenças religiosas relacionadas à astrologia, ainda existem muitas religiões que abominam, né, a astrologia. E eu vou explicar, né, nessa aula de hoje, da onde que vem esse conceito da astrologia nova era, porque, da astrologia da catástrofe e esse conceito da astrologia nova era. Porque, assim, a astrologia da catástrofe, do jeito que a gente conhece ela hoje, que é ridicularizando os signos, que é julgando as pessoas pelo signo, que é fazendo um monte de meme, um monte de besteira, rotulando as pessoas com um monte de características nada a ver, essa coisa de prever futuro, o astrólogo vai prever futuro, não sei o quê, essa astrologia que é mais rotulativa, que gera medo, que limita, que rotula, que determina, que busca por culpados. Então tal coisa aconteceu na minha vida porque Mercúrio está retrógrado. Tal coisa aconteceu porque no meu mapa eu tenho Saturno, sei lá onde, sei lá o que vai acontecer na minha vida por causa do Saturno do meu mapa. É uma astrologia ainda muito rotulativa, muito determinista, né? Então é isso. Se você tem isso no seu mapa, já era, você está fadado a nunca mais conseguir nada na sua vida. E a astrologia não é isso. E eu vou, na sequência aqui, contextualizar vocês da onde que isso tudo veio também. Mas o mais importante é entender que qualquer coisa relacionada à astrologia que te gere medo, que te limite, que faça com que você polarize as coisas, que faça com que você determine, que você rotule, que você julgue. Cara, prometeu prever futuro, foge que é cilada. Essa astrologia que busca por culpados, nada disso é astrologia. Não confiem em páginas, em conteúdos que te gerem qualquer insatisfação de você ser exatamente como você é. Então se você é do signo tal, você é isso. Se você tem quadratura de sei lá o que, você é aquilo. Quem disse? Por quê? Eu não posso ser diferente? Eu não posso co-criar minha realidade? E é aí que a gente entra com esse olhar para a astrologia moderna, para a astrologia nova era, que é uma astrologia que ela integra, ela não julga, então o signo tal é melhor do que o signo tal.
o planeta tal é melhor do que o planeta tal. É uma astrologia que integra, porque se nós somos parte da natureza e saber interpretar a lógica do cosmos é se integrar com ele. Então, se eu nego alguma coisa, se eu julgo alguma coisa, se eu rotulo alguma coisa, eu estou negando e rotulando uma parte minha. Então, esse movimento da astrologia nova era é uma astrologia que integra, é uma astrologia que compreende, ela vai além do rótulo, vamos compreender o que está por trás disso. É uma astrologia que te expande, porque quanto mais você conhece, mais você cresce, mais você ganha propriedade de si. É uma astrologia que unifica, que junta as coisas. Não existe essa polarização, uma coisa melhor do que a outra, um signo é melhor do que o outro. Então, eu tive uma experiência ruim com tal signo, então significa que esse signo é o pior signo do planeta. Gente, vamos parar de usar a astrologia para criar polarizações. A gente já está polarizado demais para ainda usar esse saber milenar como uma forma de polarização. Então, esse movimento da astrologia nova era visa unificar, vamos unir as nossas diferenças. É a partir das diferenças, inclusive, que a gente cresce, né? É uma astrologia que te traz infinitas possibilidades. Então, se eu tenho Urano no signo tal, em tal casa astrológica, quais são as minhas infinitas possibilidades para isso? A astrologia da catástrofe vai olhar pelo viés da catástrofe. Urano, então, significa que alguma coisa muito ruim vai acontecer na sua vida. Quando a gente olha pela perspectiva das infinitas possibilidades, quais são as reflexões que um planeta Urano, um planeta Saturno, qualquer planeta, o planeta que for, traz para a gente de infinitas possibilidades. Não se contente com uma única interpretação, com uma única forma de enxergar as coisas, né? É uma astrologia, né, que te empodera, porque você ganha propriedade de si. Minha filha, uma pessoa empoderada, ela consegue tudo que ela quiser. É uma astrologia que cocria o futuro, não é uma astrologia que prevê o futuro. Na verdade, não só a astrologia, mas qualquer saber que te promete prever algo que depende 100% de você, para mim, é furada. Não tem como a gente saber o que vai acontecer no nosso futuro, não tem como, não existe bola de cristal, por mais que a gente tenha essa ilusão, né, da bola de cristal, a bola de cristal que a gente tem, em essência, é o nosso coração. Por quê? Eu me conecto com a minha intuição. O que eu sinto dessa situação? Onde que eu quero chegar com essa situação? Então, você quer prever o seu futuro, comece a ver as suas atitudes no presente. Porque você não vai conseguir colher algo diferente se você estiver plantando a mesma coisa no hoje. Então, é muito mais uma astrologia que te ajuda a criar um futuro que você quer. Então, se no futuro eu quero me sentir XYZ, como que eu uso a astrologia hoje para conquistar esse futuro? Aí sim a gente trabalha num processo de co-criar a nossa realidade. E é uma astrologia que gera autorresponsabilidade. Eu não vou culpar o meu mapa, eu não vou culpar um signo, não vamos justificar mau caratismo por causa de signo. Não tem essa, porque o signo tal, ele é fofoqueiro. Porque o signo tal, ele é traiçoeiro, ele é vingativo. Não, pessoas são traiçoeiras e vingativas. Signos são energias. Então, a gente começa a gerar autorresponsabilidade, inclusive, para a forma como a gente se relaciona com as pessoas no mundo, né? A gente não busca por culpados, mas a gente gera esse senso de que eu sou responsável por aquilo que eu estou atraindo. Então, se eu não estou gostando daquilo, como é que eu faço para mudar isso? Então, em essência, é uma astrologia que te expande, que te tira realmente de um padrão, que te tira de um lugar ali, de uma zona de conforto extremamente limitada e extremamente julgadora. E aí, né, para que vocês entendam, né, a lógica de toda essa construção, né, dessa astrologia moderna, do movimento Astrologia Nova Era, eu quero trazer para vocês aqui alguns dados muito importantes relacionados a essa grande dualidade, essa grande polarização que existe com relação à astrologia e à ciência. Então, a minha primeira pergunta, que acho que é o que todo mundo se faz, ou pelo menos todo mundo que tem curiosidade pela astrologia, se pergunta, a astrologia é ciência? Caraca, né? A gente hoje em dia, a gente vive numa era, né, onde tudo precisa ser provado, comprovado, né? Comprovado cientificamente. A ciência, ela acabou ganhando um papel muito importante dentro da nossa vida, de confirmar as coisas, né? A gente perdeu essa habilidade, essa conexão de confiar naquilo que eu sinto, naquilo que faz sentido para mim. A gente está sempre buscando por uma comprovação externa. E essa pergunta, né, astrologia, ciência, ela vai se repetir aqui
em vários slides dessa aula, porque primeiro, né, eu venho trazendo para vocês agora conceitos, inclusive, bem mais profundos do que a astrologia em si, né? A astrologia, ela tem o seu estudo aí milenar. Aí tem essa previsão aí de 5.000 anos antes de Cristo, mas ela é muito anterior a isso, porque os registros que se tem são esses registros, mas com certeza essa consciência da sabedoria, dessa sabedoria astrológica, ela é muito anterior a isso tudo. Eu não sei aqui quem já ouviu falar, quem conhece, né, o Kybalion, que é... Enfim, um livro que eu recomendo demais, assim, que seja aprofundado, que são os conceitos herméticos da filosofia, né? E segundo o livro Kybalion, o Egito, que foi a pátria da sabedoria secreta dos ensinamentos místicos. E aí a gente falou um pouquinho já, né, na aula anterior sobre essa origem da astrologia na Mesopotâmia, toda aquela região ali, né, acima no hemisfério norte, e nesse tempo, né, enfim, há trocentos mil anos atrás, por conta desse livro, Kybalion teve essa consciência dos mestres, que é o Hermes Trismegisto, que foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. O que é essa ciência oculta? É tudo aquilo que racionalmente e estatisticamente não é possível ser comprovado, mas que existe. E aí existe a segunda lei do hermetismo, né, a segunda lei hermética, que fala da lei da correspondência, que é essa lei que conecta tudo com essa astrologia que eu quero trazer para vocês, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, que é exatamente essa conexão de céu e terra. E o que significa hermético? A gente tem muito essa referência, comprar pote hermético, né? O que é esse pote hermético? Que é bem compactado, né? E o que é essa filosofia das leis herméticas do Kybalion, que o Kybalion traz para a gente já como essa primeira pincelada de que a astrologia para a mente humana, né, para a ciência ortodoxa, para essa ciência tradicionalista que a gente tem por busca de evidências, a astrologia ela não cabe ali nesse lugar, porque ela vem de um lugar muito anterior, inclusive até às descobertas do homem, né? E hermético é tudo aquilo que está perfeitamente fechado, vedado, compactado, conciso, coerente, porque as ciências ocultas, né, o hermetismo, toda essa base histórica da astrologia, ela é muito hermética, gente. A mente humana, ela ainda não consegue acompanhar a complexidade e a sabedoria que existe por trás dessa compreensão astrológica, né? Dessa lógica, dessa interpretação dos astros. Então, a minha primeira reflexão vamos começar a questionar um pouco mais sabedorias que não estão ali num lugar de comprovadamente, racionalmente entendida, mas que existe. Não é porque eu não estou vendo, não é porque eu não consigo comprovar que aquilo ali não existe. E aí, né, quando a gente pensa, né, a astrologia é ciência, eu quero trazer para vocês uma informação que para mim foi muito reveladora, que foi a Revolução Científica. A Revolução Científica ela teve início lá no século XVI, e inclusive essa Revolução Científica que começou lá no século XVI, ela ainda tem, ela é toda ela é a construção da ciência que a gente usa hoje. A Revolução Científica, ela aconteceu porque, na época, foi necessário criar uma separação entre a ciência e a teologia, entre a ciência e a igreja. Até o século XVI, até o início da Revolução Científica, ciência e igreja e crenças e teologia, de uma forma geral, eram juntas, elas eram conectadas. E isso, de alguma forma, acabava fazendo com que algumas coisas fossem explicadas sem fundamento. E aí, o que aconteceu? Houve a criação a Revolução Científica começa quando existe essa criação desse método que visa experimentar e comprovar os acontecimentos a partir de uma lógica, a partir de uma razão. Então, foi a partir dessa revolução
científica que a ciência que anteriormente estava atrelada à teologia se separa. Então, existe agora um estudo que é 100% racional, prático, estatístico, sem interferência religiosa, sem interferência teológica no processo, e existe a teologia. A ciência, né, que busca por essas comprovações através de evidências, essas evidências elas são mensuráveis, elas são padronizadas, e aqui eu acho que é muito importante deixar claro isso para vocês. Eu não estou aqui falando que a ciência é ruim, que esse método é ruim, ou que a ciência não tem validade. Eu acho que, inclusive, a ciência que hoje a gente tem acesso, os avanços que a ciência vem fazendo, trazem para a gente benefícios muito grandes para a nossa evolução da humanidade. Mas a minha reflexão aqui, o meu grande ponto de questionamento e de reflexão com vocês não é porque a ciência comprova as coisas que são mensuráveis, que são quantitativas, que o que ela não consegue comprovar não tem valor. Então, foi até o que eu escrevi aqui para vocês. A ciência, ela busca por comprovações através de evidências mensuráveis e padronizadas, que são de extrema importância para a humanidade frente a tudo que a gente vem construindo como evolução de humanidade. Só que buscar entender questões humanas que são subjetivas, particulares, únicas, despadronizadas através da ciência, pode ter um custo muito alto, porque o ser humano em si é a subjetividade em pessoa, né? Como é que a gente vai comprovar um sentimento? Como é que a gente vai comprovar algo? Existe sim o papel da ciência nas suas comprovações, naquilo que competem a ela, mas ela não é soberana a tudo. Então, eu quis trazer essa reflexão da revolução científica para vocês entenderem as bases de onde isso tudo aconteceu, porque quando começou a revolução científica, existia essa necessidade mesmo de separação entre lógica e intuição, entre lógica e espiritualidade, entre lógica e religião. Só que o que acabou acontecendo, né? Polarizou, né? Porque, né, ser humano ama uma polarização. Então, a ciência, ela sabe tudo e qualquer coisa que não pode ser comprovado cientificamente não tem valor. E é nesse contexto que existe a separação entre astronomia e astrologia que acontece no século XVII, porque foi a partir do século XVII que a astronomia foi reconhecida como ciência, oficialmente, né? Ela foi reconhecida como uma ciência e a astrologia não foi reconhecida como ciência. Até então, né, até essa chancela de que a astronomia ela é ciência, não existia uma diferença entre um astrônomo e o astrólogo. Inclusive, eles trabalhavam juntos. Era um conjunto mesmo, cada um ali na sua especificidade, mas era uma coisa só. E aí, quando acontece essa ruptura lá no século XVII entre a astrologia e a astronomia, é quando a astrologia começa a ser discriminada, excluída, ridicularizada, e isso tem reflexos até hoje, porque esse é um reflexo daquele movimento, daquela revolução científica que foi muito importante para ter essa separação mesmo entre questões ideológicas, entre questões espirituais, do que realmente é concreto, só que hoje a gente sofre esses resquícios até hoje, porque, inclusive, estamos numa sociedade muito materialista, né? Então, se eu posso ver, se eu posso tocar, eu acredito. Se eu não posso tocar, se eu não posso ver, não existe, eu nego aquilo. E aí, essa é uma imagem, né, do Galileu mostrando o seu telescópio, que foi o primeiro instrumento que revolucionou mesmo esse processo da astronomia, né? Porque aí teve um telescópio que conseguiu enxergar, inclusive é com a chegada do telescópio que eles descobrem os outros planetas que são os transaturninos, depois de Saturno, porque até Saturno a gente consegue ver a olho nu. Se a gente olhar para o céu, a gente consegue ver Saturno, mas com essas descobertas, né, eles conseguem expandir mais o seu campo de visão. E aí eu trouxe aqui para vocês um autor que eu amo muito, eu super indico no final aqui dessa aula, eu vou trazer alguns livros de referência dele, que é o Stefan Arroyo, que ele fala, né? A abordagem experimental ortodoxa talvez seja totalmente inadequada para investigar a astrologia e outros fenômenos e técnicas que trabalham com as regiões mais profundas da mente.
O simples fato de alguma coisa não ser prontamente mensurável não significa que ela não exista e não seja importante. Então fica aí, né, essa super reflexão, né? Porque é isso, a ciência hoje ela é muito usada como validação, só que não é porque a ciência não valida que as coisas não existem. E aí que acontece esse processo da astrologia, da gente começar a entender qual que é a origem da astrologia, né? A astrologia, em essência, é a nossa primeira conexão com a natureza, porque, inclusive, foi da nossa necessidade de compreender a natureza que a astrologia nasceu, porque é começar a interpretar a lógica do cosmos para eu conseguir sobreviver aqui na Terra, né? Então, a astrologia, ela nasce quando o homem, ele precisa entender o que está acontecendo para ele sobreviver. É quando ele integra essa sabedoria cósmica, essa sabedoria astrológica, é quando ele integra céu e terra, quando a gente ganha consciência dos ciclos, das experiências e tudo mais, que a gente começa a usar a astrologia no dia a dia, né? Que a astrologia ela vira algo parte da nossa vida. E buscar, né, entender a astrologia por qualquer outro, ou qualquer outro, né, saber filosófico, artístico, emocional, subjetivo, humano, através desses parâmetros estatísticos e mensuráveis da ciência, é um desperdício de energia tão grande, gente. Como é que você vai comprovar o amor? Como é que você vai comprovar a experiência que você teve quando você viu o seu filho pela primeira vez? Como você vai comprovar, por exemplo, eu amo esses documentários, né, de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Como que a pessoa vai comprovar isso se é algo que transcende os parâmetros mensuráveis e estatísticos e racionais da nossa mente? Então, a astrologia, ela trata da experiência do significado e do sentir autoral. Quem já me acompanha há mais tempo já ouviu falar, inclusive, um dos pilares do curso Astrologia Nova Era é o sentir autoral, porque o foco da experiência, ela precisa ser sentida individualmente. Nós podemos viver experiências exatamente iguais, eu vou sentir de um jeito, você vai sentir de um jeito completamente diferente. E isso é o que torna a gente humano. É isso que torna a gente único. É isso que torna a gente singular. Então, é muito desafiador a gente tentar parametrizar coisas que são muito singulares, que são muito únicas. Então, o significado, né, que cada experiência traz para cada um é único e raramente pode ser padronizado. Então, como que a gente comprova a astrologia, sendo que eu sinto de um jeito e você sente de outro, por essa perspectiva desse viés dessa ciência ortodoxa e tradicional? E aí, mais uma vez, uma frase do meu queridinho Stefan Arroyo, é que o sentimento do homem moderno de separação do mundo natural e a sua falta de identidade com o cosmos faz com que a astrologia tenha que ser provada antes que muitas pessoas queiram reconhecê-la como uma arte ou como uma ciência válida. Ou seja, as pessoas elas estão tão desconectadas da sua natureza humana, elas estão tão desconectadas da natureza, elas estão tão centradas na sua mente, na sua racionalidade, na sua busca por comprovação, que elas nem mesmo dão a chance para a astrologia, sendo que a astrologia faz parte do ser natural que nós somos. Entender o cosmos, entender a natureza, entender a astrologia é se entender. Então, e foi muito do que eu falei para vocês no início, né? Quando a gente nega uma parte nossa, a gente deixa de acessar as nossas infinitas possibilidades. A gente resume, a gente reduz tudo a uma simples comprovação estatística, sendo que eu posso sentir de um jeito, você sentir de um jeito completamente diferente e ainda assim as coisas serem válidas e ainda assim as coisas serem genuinamente sentidas, genuinamente um sentimento autoral, porque é como eu sinto, é a minha experiência e não significa que aquilo não exista. E é isso, né, que quando eu comecei essa aula falando lá do mestre dos mestres, do Caibalho, do Hermes Trismegisto, de toda essa sabedoria, gente, que é muito anterior à Revolução Científica, que é muito anterior a todo esse movimento de mensuração, estatisticamente, de comprovação, o quanto que naquela época essa sabedoria ela era carro-chefe. As pessoas aprendiam astrologia na faculdade. A astrologia era uma matéria que todo mundo aprendia na vida, no dia a dia. Só que no momento que existe essa
revolução científica, que é extremamente necessária. Eu não estou dizendo que ela não foi necessária, ela é importante, ela foi importante, inclusive para a gente ter grandes avanços, mas tentar reduzir e resumir tudo à ciência é realmente uma perda da nossa humanidade, é uma desconexão do ser multidimensional que nós somos e desse nosso sentir que é extremamente único, que é extremamente autoral. E aí, né, eu fiquei muito apaixonada por essa imagem, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, é isso, assim, a gente entender que a gente faz parte do todo, né? E aí eu trago para vocês essa reflexão desse físico suíço, que é o Alexander Ruppert, que, gente, sensacional também, né? Um físico falando dos ciclos cósmicos e de toda essa atitude científica que a gente passa, né? Até hoje a gente sente isso. Então, minha reflexão aqui com vocês nesse momento é a arte da astrologia e a ciência mental. E aí eu vou ler aqui para vocês, porque quando eu li esse trecho, eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso nessa aula, porque é sensacional. Infelizmente, a atitude científica tende a aumentar o caos ao nível psicológico, porque ela destrói o valor do indivíduo. O ambiente que a ciência oferece ao homem não lhe dá nenhum significado ou propósito humano. Dá simplesmente fatos frios, intelectuais, que supostamente são imutáveis, mas que, vistos de uma perspectiva mais ampla, poderão mudar facilmente de acordo com o ritmo dos grandes ciclos cósmicos. E aí ele vem com a pergunta de R$1 milhão. Qual é a vantagem de tentar manter a astrologia no colete justo do conhecimento científico, quando sua técnica e filosofia básicas nos permitem escapar da prisão na qual a ciência colocou a mente humana? Meu Deus, 1 minuto de silêncio para essa reflexão. Gente, e aí quando eu vi essa imagem da nossa mente sendo o universo está dentro da gente. Nós somos a natureza. O que pulsa no universo, no cosmos, pulsa dentro da gente. Então, qual que é a vantagem da gente buscar por comprovação científica para uma técnica, para uma filosofia, para uma linguagem tão expandida quanto a astrologia? Eu, inclusive, acho ótimo a astrologia não ser comprovada cientificamente, porque é você reduzir o sentir autoral humano a uma evidência que é particular, que é singular. Então, é a gente começar a desconstruir a nossa expectativa diante de uma comprovação da astrologia, porque nos moldes que a gente tem a ciência hoje, não tem como a astrologia ser comprovada cientificamente, graças a Deus, porque senão a gente estaria mais uma vez reduzindo essa nossa capacidade de mente humana de sentir, de se conectar com o nosso sentir, que é o que eu falo muito, assim, se faz sentir, faz sentido. Se eu tô sentindo, se aquilo ali tem significado para mim, se aquilo ali traz para mim uma experiência, aquilo ali é válido. Eu não vou negar aquilo, eu não vou negar a minha emoção, eu não vou negar aquilo que eu sei que eu estou sentindo. E aí, né, mais uma imagem aí de impacto, só para a gente fechar esse olhar desse físico suíço, que eu fiquei, nossa, encantada com esses trechos, né? Quando eu estava buscando as referências para montar essa aula para vocês, quando a gente entende essa noção do todo, inclusive o Kybalion, né? Que foi a primeira coisa que eu falei para vocês no início dessa aula, inclusive quem sentir de aprofundar no Kybalion, gente, se joga, porque assim, é uma expansão de consciência. Eu lendo o Kybalion sou exatamente essa imagem aí, é como se a minha mente se conectasse com o cosmos, se conectasse com o todo, porque, e aí eu vou ler mais uma vez, porque me faltam até palavras, porque é tão bem escrito, né? Que aí o Alexander fala: a dádiva que a astrologia oferece à humanidade é a sua aptidão para solucionar e explicar aquilo que a ciência não pode e nem tenta explicar. O todo é sempre maior que a soma das partes, e nenhuma coleção, embora completa de dados isolados referente às características e ao comportamento exterior de uma pessoa, a revelará como um ser humano vivente que tem na vida um objetivo exclusivamente seu. Meu Deus, mais um minuto de silêncio para essa reflexão. Por quê?
se a gente se reduz a partes, se a gente se reduz a meras estatísticas, a meras partes de um todo, a gente se distancia da nossa essência, a gente se distancia da natureza, a gente se distancia da natureza humana, a gente se distancia de ser exclusivamente você, de ser exclusivamente eu, de ser eu exatamente do jeito que eu sou, e não existe nada externo a mim que comprove quem eu sou. Eu sinto isso, eu sei quem eu sou que eu sou o universo, eu sei que o todo está dentro de mim. E quando a gente tem essa inversão de valores, né, da gente buscar nas partes a conexão com o todo, a gente se distancia de tudo aquilo que é inerente ao humano. A gente ama, a gente sente, a gente se arrepia. Como é que explica, né? Existem explicações neurológicas? Existe, sim. Mas e no campo do sentir, gente? Não tem como. Cada um vai sentir de um jeito e isso é ser humano. E isso é ter a astrologia como um papel fundamental no nosso processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoconsciência, autonomia, liberdade, empoderamento, enfim. E aí, né, quero trazer para vocês agora o olhar da astrologia humanística, do nosso avô astrológico. Então, já estou apresentando para vocês aí o avô astrológico de vocês, Dane Rudhyar, que é o avô máximo Master Blaster da astrologia humanística, da astrologia moderna, dessa astrologia nova era, que inclusive a astrologia humanística, especificamente do Dane Rudhyar e de todos os astrólogos que seguem a filosofia do Dane Rudhyar, são as bases dos estudos da astrologia nova era, de todo esse movimento que eu estou trazendo para vocês. E aí o Dane Rudhyar, ele faleceu em 1985, então infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, mas com certeza em energia, porque a sabedoria que ele trouxe para o mundo, meu Deus, assim, é um negócio que realmente eu fico arrepiada, porque sem antes mesmo conhecer o Dane Rudhyar, quando eu comecei a estudar astrologia, que eu fui caindo, né, em cursos de astrologia da catástrofe, essa coisa mais mística, né, do astrólogo, que é a pessoa que vai prever o futuro, não sei o quê, aquilo me incomodava muito, porque eu sabia que aquilo ali não era astrologia. E aí, quando eu encontrei, né, o Dane Rudhyar, é meio que quando a gente começa a ver, não tem como desver, aí você começa a ver, cara, um monte de outros astrólogos maravilhosos que seguem também essa filosofia e que, enfim, a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas que ainda a astrologia da catástrofe, ela ganha mais palco do que essa astrologia, que é uma astrologia moderna, centrada 100% no indivíduo, no autoconhecimento, na autoconsciência e menos nas previsões de futuro. É uma astrologia que, em essência, traduz os movimentos cíclicos naturais do cosmos em linguagem simbólica para aplicação prática na vida aqui na Terra. É uma astrologia que conecta o homem com a sua natureza humana. Acho que foi muito do que eu já falei até aqui, mas esse é um resuminho, né? De tudo que a gente já falou e de todo esse olhar do Dane Rudhyar para a astrologia. E aí ele traz para a gente, e na verdade ele é tão maravilhoso, gente, que eu separei um slide só com citações dele. A gente tem essa citação e um próximo slide com citações maravilhosas dele para a gente refletir. Então, ele fala, né, a astrologia em essência traduz a qualidade do ser através de uma linguagem simbólica qualitativa, diferente do quantitativa, né, da ciência, que transcende a esfera da atuação dos estudos estatísticos e quantitativos. Ou seja, né, não adianta a gente tentar explicar a qualidade do ser em mensurações quantitativas, a gente precisa falar de qualitativo, a gente precisa falar de transcendência. E é dentro desse contexto que eu trago para vocês mais 3 citações do Dane Rudhyar, inclusive, gente, qualquer bibliografia do Dane Rudhyar pode adquirir, porque é o ouro da astrologia moderna, é o ouro da astrologia humanística e é um nível de conhecimento muito acessível, ele tem uma linguagem muito, muito fácil de ser compreendida.
Então, a primeira reflexão, né? Na astrologia, as medições são simbólicas, porque a gente está falando de uma interpretação simbólica, né? Quando a gente está falando de Plutão, de Saturno e tudo mais, Saturno nem sabe que eu existo, a gente está interpretando simbolicamente aquela energia através dessa lógica astrológica, né? Através da astrologia. E tem que ser traduzidas em qualidades humanas. Você não pode medir o amor, a reação à beleza, o caráter de uma pessoa, não a menos que faça dessa pessoa uma máquina tal qual um computador. E é isso que a ciência dos nossos dias está tentando fazer com os seres humanos. A ciência de hoje em dia tenta fazer com que o ser humano seja uma máquina. E nós não somos uma máquina, nós somos seres que sentimos, nós temos reações, nós temos toda essa parte subjetiva inerente ao ser humano, né? E aí mais uma reflexão. A astrologia é, de fato, a aplicação prática de uma abordagem holístico-filosófica da existência. A astrologia, conforme eu vejo, lida essencialmente com os ciclos de movimentos e ritmos cósmicos. Ai, gente, juro, eu fico até... Como pode alguém falar um troço que eu concordo, assim, meu Deus, mas 100%, é um negócio assim que eu fico eufórica, porque, cara, como isso faz sentido, né? Caraca, e agora, né, que eu entrei nessa formação em filosofia, eu falei, cara, é isso, eu preciso mergulhar na filosofia para realmente entender essas traduções cósmicas de um Dane Rudyard da vida, sabe? E a última reflexão é, o que o homem precisa, antes de tudo, é ser saudável no sentido de significado. Mostrar ao homem a significação de sua vida é o que de mais importante a astrologia pode fazer. A astrologia é importante porque demonstra que a vida se presta a uma interpretação significativa. Porque, gente, se não tiver significado, se não tiver um propósito, se não tiver um porquê, o que difere a gente de qualquer outro ser irracional? A gente busca por significado, a gente busca os nossos porquês, né? E a astrologia é essa sabedoria milenar que tem ferramentas e tem toda a estrutura para ajudar a gente nesse processo, e a gente precisa logo dissipar essa astrologia de verdade para o mundo, para as pessoas pararem de achar que a astrologia é horóscopo de revista ou esse monte de besteira que a gente vê por aí. E aí, qual que é o futuro da astrologia, né, meu povo? Depois dessa enxurrada de reflexões, assim, qual que é o futuro da astrologia, né? O que esperar da astrologia? E as três principais razões, né, que eu ainda vejo da reputação da astrologia ainda ser muito frágil, a primeira delas, 100%, assim, é a busca por comprovação científica tradicional. Então, a astrologia ela ainda tem a sua reputação muito frágil, porque a gente ainda tem uma mentalidade científica muito soberana, então, se a ciência explica, é válido, se a ciência não explica, eu renego aquilo na minha vida. Então, essa é uma razão ainda da astrologia ainda não ser usada livremente. A segunda é a ridicularização dos signos. Gente, se tem coisa que viraliza mais nessa internet é a galera zoando o signo uma das outras, né? Ai, olha aqui, o signo de touro, comendo. Ai, olha aqui, o signo de escorpião, viciado em sexo. Ai, olha aqui, o aquariano, coração de gelo. Gente, como essa besteirada viraliza e como uma aula dessa que eu tô dando aqui para vocês, o ouro da astrologia, um troço desse não viraliza, gente. Por que ridicularizar as pessoas, diminuir elas, colocar elas num rótulo, num julgamento, viraliza mais do que informação de qualidade? Meu povo, me ajuda a viralizar essa astrologia nova era, por favor. E o terceiro ponto principal ainda dessa fragilidade é o papo da previsão de futuro. Gente, eu acho que os astrólogos, né, que ainda prometem essa coisa da previsão de futuro, ou que se colocam nesse lugar aí de gurus, de mestres, não sei o que, gente, foge, tá? Porque nós somos mestres de nós mesmos, não tem nada fora da gente que saiba mais da gente do que nós mesmos. Existem ferramentas de apoio, como a astrologia, mas eu sei o que acontece comigo. E ainda tem essa glamorização, né? Eu vou lá no astrólogo para ele ver o que vai acontecer na minha vida. Não, ele não vai ver nada, tá? Até porque se ele tá vendo, minha filha, ou ele é Deus, ou ele tá te enganando. Porque não tem como a astrologia não prever o futuro. Não tem como prever o futuro. Você quer prever o seu futuro? Foca nas suas atitudes no momento presente. Aí você vai entender os resultados no seu futuro. Fora isso, a astrologia não prevê futuro. Anota, escreve, posta, avisa para a galera, porque se a gente começar a trabalhar nesses 3 pontos
principais de fragilidade da astrologia, eu tenho certeza que daqui uns 30, 40 anos a astrologia ela vai começar a ser vista como um estudo realmente necessário. Inclusive, gente, eu tenho um sentimento comigo muito forte, um propósito comigo muito forte, que eu quero montar uma escola holística, que a criança ela vai aprender astrologia, ela vai aprender constelação familiar, ela vai aprender tudo aquilo que a ciência nega. Eu quero tudo que a ciência não aprova, eu quero que as crianças todas aprendam, porque isso é poder, gente. A gente começar a enxergar o mundo por esse viés humano e não científico, e mais uma vez, acho que vale a pena reforçar mais uma vez, eu não estou dizendo que a ciência ela é ruim, eu não estou dizendo que a ciência ela não é importante, ela é muitíssimo importante. Inclusive, tudo que a gente está passando hoje em quesito de pandemia e tudo mais, a ciência foi muito necessária para a velocidade das vacinas, para o entendimento de tudo que está acontecendo, mas tentar entender a astrologia pelo viés da ciência é perda de tempo, é gasto de energia desnecessariamente. E aí, para a gente... Opa, me engasguei. Peraí, falei pra caramba, né? Me empolgo, minha filha ficou empolgada. Peraí que eu vou beber uma água. Bom, para a gente fechar, né, toda essa aula, né, todos esses insights, tudo que a gente trouxe, tudo que eu consegui trazer para vocês até aqui essa frase do Stefan Arroyo que, nossa, e eu vou precisar muito de vocês nessa, hein? A astrologia que está agora, a astrologia está agora no limiar de um grande salto potencial para ocupar um lugar mais significativo na vida moderna, se ela continuar se desenvolvendo de uma maneira inteligente com uma linguagem moderna. Ou ela pode regredir ao status anterior de leitura de sorte e jogo de salão, imagem que infelizmente ainda parece ser fomentada por muitos astrólogos profissionais que se concentram na predição de acontecimentos. O fato da astrologia atravessar esse limiar nas próximas 2 décadas dependerá mais dos atos da competência e do profissionalismo dos praticantes e conselheiros astrológicos do que dos atos dos poderosos inimigos da astrologia. Ou seja, se você está assistindo essa aula comigo até agora, se você está me ouvindo até agora, se você está com todos os pelos do seu corpo arrepiados, se você entendeu que a potência da astrologia ela precisa ser dissipada, polinizada no mundo, parem de ridicularizar os signos, parem de reproduzir memes idiotas de signo, parem de colocar a astrologia nesse lugar marqueteiro. É o chinelo do signo, é o não sei o que do signo, é o bolo do signo, é o refrigerante do signo, é a cerveja do signo, é o sei que lá do signo. Isso não é astrologia. E começar a usar a astrologia de uma forma como trampolim para que nós sejamos pessoas melhores para a gente, melhores para o mundo, melhores para a humanidade, porque se tem coisa mais saudável para o mundo saudável, são pessoas que estão bem. Então, quanto mais as pessoas se conhecem, quanto mais as pessoas conhecem as suas fragilidades, as suas necessidades, mais a gente cresce também como sociedade. E aqui, né, essa frase do Stefan Arroyo fala, né, a gente precisa dar as mãos, porque se a gente potencializa essa astrologia que ainda fica de nhenhenhê, querendo comprovação científica, ridicularizando os signos, previsão de futuro, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai só continuar nesse patamar aí de questionamento, de muita fragilidade. Então, eu tenho muita confiança, né, de que todo mundo que está assistindo essa aula aqui junto comigo já sente isso, porque é disso que se trata, assim, da gente dar as mãos e começar a propagar uma astrologia responsável, porque a astrologia não é brincadeira não, meu povo, o negócio aqui é a ciência da vida, né, a ciência da natureza, pelo amor de Deus, gente, é outro nível a astrologia, fala sério. E dito tudo isso, né, meu povo, aqui estão as referências bibliográficas, existem 1000 outras, tá? Mas para montar essa aula, eu consultei referências em todos esses livros, todos esses livros aqui de cima do Stefan Arroyo. Gente, Stefan Arroyo é uma referência, assim, fantástica, que é um livro para começar, do tipo assim, cara, eu preciso começar por começa por esse aqui.
Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Esse livro aqui, minha filha, é a explosão de insights na vida. Depois aí você vai na sequência. Eu fui colocando os livros aqui por ordem então, qual que eu começo? Começa com esse, depois você vai para esse, depois você vai para esse, depois você vai para esse. Esse aqui é um livro também muito bom. Esses dois aqui em conjunto, nossa, são maravilhosos. E do Daniel Rudhyar, né, nosso avô astrológico, qualquer livro dele, tá, gente? Qualquer um. Viu Daniel Rudhyar na capa, pronto, já é referência. Mais do que eu usei nessa aula de referência foi esse aqui, Astrologia Tradicional e Humanística, a Astrologia da Personalidade e a Astrologia Psique Moderna. Juro, esses 3 livros aqui, se não explodir seu cérebro de insights, não sei mais o que fazer. São incríveis. Ele tem outros livros muito bons, tá? Muito. Tem o Valdemar Falcão, meu padrinho astrológico, que eu amo de paixão, que eu admiro muito, que me apoia muito. Esse livro dele é muito legal para quem quer ter uma noção de tudo, né, de todas as frentes da astrologia, e o que pensam e o que acreditam os astrólogos do Nicola Campion, e o Kybalion, que gente, sério, isso aqui é acessar um mundo de uma sabedoria que é de alma. E inclusive recomendo muito o YouTube da Nova Acrópole, que tem inclusive uma palestra para cada um dos capítulos do Kybalion, que gente, perfeito. Então, aqui essas são as referências, né, bibliográficas. Eu gosto muito de mata cobra e mostra o pau, sabe? O troço aqui é embasado, meu filho. Não é bagunça, não, tá? O negócio aqui vem realmente de muito estudo. Eu estou há muito tempo estruturando esse ponto de vista, estruturando essa canalização e cada vez mais me posicionando com essa astrologia responsável, com essa astrologia que leva a gente para o nosso lugar humano e para a nossa natureza humana.